Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Bora Liderar. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu conheço já há muito tempo e que inclusive depois vou confidencializar para você, viu, Rubens? Há pouco tempo atrás, eu acho que, não sei se pouco tempo, o tempo passa tão rápido, talvez um ano, não sei se foi você, Rubens, que postou nas redes sociais ou se eu vi em alguma rede social. Nós vamos comentar aqui uma entrevista do Rubens menininho. Rubens? E foi muito legal, porque a hora que eu vi a entrevista, eu falei assim, gente, é o Rubens. E pasmem, a gente às vezes olha a gente mais novinho, né, e acha que a gente é muito diferente, e o prazer do interior é esse. Então hoje vou receber aqui o Rubens. O Rubens vai estar comigo para a gente fazer um bate-papo de várias coisas, mas principalmente da forma como a gente se comunica. Rubens vai se apresentar, que é o que eu sempre falo, que eu gosto que a pessoa se apresente, mas lógico que eu vou falar um pouquinho dele aqui. O Rubens exerce um trabalho muito legal, tanto um trabalho que atinge empresas, a sociedade como um todo e a nossa população de Lagoa da Prata. E a importância de a gente se fazer entendido, né? Ou se fazer entender, melhor assim, porque a gente se comunica. Mas será que as pessoas de fato entendem o que a gente quer dizer? E a gente sempre tem que buscar as nossas formas mais certas de se comunicar e se fazer entendido por todos. Então, Rubens, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bora conversar? Bora. Então, bora. Rubens, bora se apresentar para o pessoal aí, conta um pouquinho da sua história, conta quem você é, e aí depois a gente vai começar a falar um pouquinho desse universo tão grande aí de liderança, de comunicação e de presente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Derek. É uma alegria estar aqui e a sensação é muito recíproca. A gente falava antes aqui nos bastidores sobre a conexão que a gente cria com as pessoas e é muito impressionante como isso dura ao longo do tempo. Então, é uma alegria estar aqui e me sinto em casa. Para você que não me conhece, um prazer. Meu nome é Rubens Macuf, eu sou comunicólogo e como comunicólogo e como especialista em comunicação, eu me sinto sempre no dever de explicar o que eu faço, porque a comunicação ela está presente em todas as áreas da vida das pessoas, está presente na atuação de qualquer organismo, seja uma empresa, seja um organismo governamental, qualquer lugar. A comunicação é a única ponte que uma pessoa tem com o mundo. Então, toda vez que você tem mais de um ser humano presente ali, existe comunicação, verbal ou não verbal, e o meu trabalho é justamente observar esse fenômeno e ajudar as pessoas e as empresas a resolverem seus problemas de comunicação e conseguirem se comunicar melhor com seus pares, com seus clientes, com a sociedade no geral. Eu vim da área de marketing, principalmente, na verdade nem isso, né? Meu grande propósito de vida quando eu era mais novo era ser diplomata. E aí, no começo desse processo, eu ainda fui para a universidade com a intenção de seguir a carreira diplomática. No primeiro ano de graduação, eu tive a chance de ir lá no Itamaraty, em Brasília, e conhecer diplomatas de verdade. E eu saí de lá com uma decisão muito séria da minha vida, que eu não ia ser diplomata. É muito legal isso. Todo mundo que eu conversei em Brasília falava, meu filho, não faça isso com a sua vida. Saí de lá, assim, eu estudava comunicação nessa época, porque o curso de comunicação, ele tinha 4 ênfases, que era jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e relações internacionais. Eu tinha decidido na época que eu não ia para a Federal, apesar de eu ter passado em Belo Horizonte, em Viçosa, na UFMG e na Federal de Viçosa, mas como eu não tinha ninguém, nem em Belo Horizonte, nem em Viçosa, eu falei, eu não vou lá comer o pão que o diabo amassou desses lugares. Fiquei em Divinópolis, estudei em Divinópolis, e ali só tinha jornalismo e publicidade e propaganda. Eu segui pelo jornalismo para poder depois conseguir levar isso a cabo no interior, porque era uma falta que o interior tinha. No meio desse caminho veio essa desilusão com a diplomacia. E aí, num primeiro momento, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Porque o meu plano era fazer jornalismo, ir para Belo Horizonte, trabalhar na Assembleia Legislativa enquanto eu terminava o curso de francês e relações internacionais. Estava tudo programado. Tudo programado, assim. Tive muito tempo para pensar sobre isso durante a minha juventude, que eu fui uma criança um pouco mais reclusa. E aí, nisso, eu já tinha a ciência de que eu não queria exercer o jornalismo como profissão, não queria ser jornalista como um repórter de notícia, nunca foi meu interesse. E aí,
depois que eu voltei de Brasília, passou umas 2 ou 3 semanas, ia ter a semana de comunicação, aí eles dividiam o pessoal do curso de publicidade e propaganda, o pessoal do curso de jornalismo. E aí o preletor que ia falar na palestra do curso de jornalismo, eu não gostava dele, que era um jornalista da TV Record na época, e eu não gostava do trabalho que ele fazia. Eu falei, não vou assistir isso, Não vou. não vou prestar meu tempo a isso. E aí eu fui para o auditório onde estava tendo a semana de publicidade e propaganda, e eles falando sobre a transformação do marketing e tal, e como a publicidade estava se transformando, como era difícil para as empresas lidarem com isso, como isso ia ser um grande desafio para o interior, porque as empresas do interior iam ter que competir com as empresas nacionais pelo mesmo público ali nas redes sociais, a internet. Eu falei, talvez esse seja o meu caminho. E aí eu acabei levando a minha carreira para esse caminho de comunicação corporativa e marketing. Aí na época eu já tinha uma proximidade com algumas empresas aqui do interior, e aí, por coincidência, a Patrimônio na época estava dispensando uma agência que eles tinham em Belo Horizonte, e aí o Márcio me chamou para trabalhar lá. E aí eu falei, pronto, eu estou estudando marketing, tem uma empresa que precisa de marketing, casou. E aí, isso foi meio que uma confirmação desse processo. Fui gestor de marketing durante 7 anos direto nessa, terminei a graduação, empreendi um bocado de projetos. E aí, nesse meio do caminho, eu tive o primeiro convite para prestar consultoria. E aí, dali em diante, eu fui prestando consultoria para cada vez mais empresas. Hoje já são mais de 200 empresas as quais eu já atendi na condição de consultor tanto de comunicação quanto de marketing. Nesse processo, tentando entender mais como poderia deixar as ações de marketing mais eficazes, porque aí o jogo das redes sociais ele muda todo dia. Muda muito rápido, né? E eu sou uma pessoa orientada por dados, não me considero movido por eles, porque eu acho o feeling importante, mas nessa de tentar aumentar a eficácia dessas campanhas, eu fui percebendo que eu tinha deixado uma perna para trás, de que o que fazia uma campanha funcionar ou não estava ali presente só na criatividade ou no jeito que isso estava sendo feito, mas principalmente em como essas campanhas eram capazes de se comunicar com as pessoas. E aí eu dei um passo atrás e falei, talvez eu tenha deixado para trás a coisa mais importante da minha formação, que era a questão da comunicação. E foi como uma epifania, um abrir de olhos assim, e isso já vai fazer uns 5 anos que isso aconteceu, e aí eu passei a estudar loucamente a questão da comunicação enquanto ciência. E aí eu voltei para a universidade, fui fazer mais pós-graduação, iniciei o mestrado e tal, para tentar entender a comunicação humana enquanto ciência. Depois de um bocado de estudo sobre isso, de entender como a comunicação funciona, como os indivíduos se relacionam, a questão verbal, não verbal da comunicação, eu percebi que o marketing era uma pequena parte de um universo enorme que quanto mais eu tentava entender, mais amplo ele ficava, e desde então eu me especializei na parte de comunicação, na condição de comunicólogo, e tenho ajudado as pessoas e empresas nesse processo. Porque, a priori, ajudando as empresas a se comunicar melhor com o público. E aí, quando eu ia fazer esses trabalhos de comunicação interna nas empresas, na dificuldade que as equipes tinham de comunicar entre si, a dificuldade que os gestores tinham de se comunicar com os liderados, eu fui percebendo que, além dos processos empresariais que a empresa pode aprimorar, não tem como você melhorar um contexto empresarial, seja de comunicação de qualquer outra área, sem olhar para as pessoas nesse processo. E aí foi muito marcante para mim começar a ver como as próprias pessoas demandavam isso para além da sua ocupação, para além da condição de gestor, para além da condição de colaborador, para além da condição de profissional liberal. E aí eu passei a acompanhar essas pessoas também na sua comunicação enquanto pessoa, como eles conseguem se expressar com o mundo, como eles conseguem se expressar com as pessoas ao redor. E tem sido muito gratificante ver a transformação disso, seja no ambiente corporativo, que aí é muito notável pela questão dos resultados, mas é especialmente gratificante ver as pessoas, porque o impacto que isso tem na vida delas é muito... Não existe como medir, mas é muito perceptível.
e é particularmente gratificante. Então, um resumo dessa trajetória, mas foi por esse o caminho que eu cheguei até. Não, e é muito legal escutar, Rubens, e eu sempre falo que aqui nós nunca vamos chegar para quem nos assiste e falar, olha, pega papel e caneta, que agora vai ter a fórmula do sucesso. Porque isso não existe, mas a fórmula para você talvez poder ter um sucesso já está aqui na primeira história do Rubens. Porque a gente vê aqui, né? Validação. Às vezes as pessoas querem ter um negócio, mas nem sabe se gosta daquele negócio ou se gosta daquela profissão. Quando a gente fala romântico. Quando a gente fala de liderança, de ser um papo aqui para liderança, mas a gente fala também para você, para formar. Eu vi há pouco tempo, né, Rubens, que você estava falando, né, comunicando com jovens para poder ingressar no mercado de trabalho. Então, a importância, talvez, da pessoa realmente testar, ela vai num lugar, será que é isso que eu gosto? Não porque o amigo gosta ou porque talvez o pai faz, mas será que de fato eu gosto disso que eu faço? Eu vejo muito hoje em dia realmente as pessoas pensando, validando um pouco mais sobre isso, mas tomar decisões também é importante. Sim. Então, quando o Rubens vai e de fato ele fala, né, não, esse aqui não é para mim, mas vocês podem ver que em nenhum momento ele largou aquela veia do que estava estudando, mas sim com um plano B, né? Não foco só no problema, mas também em qual solução eu vou apresentar, porque naquele momento, quando ele se depara ali, que não é para mim, né? Mas então, o que eu vou fazer com isso, né? E também que tudo precisa de tempo de maturação, porque afinal de contas, se eu pudesse perguntar, Rubens, desde o momento lá da faculdade, né, da mudança da sala, porque a gente tem que saber até o que a gente não gosta, viu, gente? Porque senão, você está num lugar que você não gosta e perde a oportunidade de estar num lugar que vai mudar a sua vida. Mudou a vida do Rubens, aquela mudança de sala, né? E quantos anos, Rubens, de lá para cá? 13 anos. 13 anos, gente. Vai completar 13 anos esse ano. 13 anos. E talvez, e até por isso que eu falei do vídeo, quando eu vi o Rubens lá, com a convicção de fala dele. Com quantos anos, Rubens, aquela entrevista que você deu na escola? Eu tinha uns 11, 12 anos. 11, 12 anos, mas com uma convicção de fala e saber de fato como se comunicar já naquela época, como se portar falando e por aí vai. Ali o Rubens já tinha uma definição de perfil dele. Então, sem dúvida nenhuma, para ele seria mais fácil, entre aspas, se comunicar, porque o perfil dele já tem um perfil assim. Então, você, qual que é o seu perfil? Então, você definindo isso, entendendo que tem um prazo de maturação, né, Rubens? Entendendo as oportunidades que o mercado abre para você, sendo empresa, sendo profissional liberal. Porque às vezes você quer abrir, vou abrir uma sorveteria. Será que o seu mercado tem essa oportunidade? Sim. Mas nada impede que você seja a melhor sorveteria de todas. Sim. Da mesma forma que também pode mudar o produto, né, Rubens? Então, isso é importante hoje as pessoas entenderem isso, entender que é um processo. Eu acho hoje as pessoas muito imediatistas para resultado. O que você acha hoje, né, desse momento que a gente vive e das pessoas quererem o resultado de forma mais rápida, sendo que, às vezes, mesmo você contando a sua trajetória aqui, né, tem gente que ainda assim quer as coisas mais rápido e tudo precisa de um processo. O que você acha dessa, principalmente para um jovem, né, um jovem que está começando a sua carreira, mas também para quem está começando a empresa, desse processo de entender, de se entender, saber o que gosta, o que não gosta, para poder ter um resultado lá na frente? Claro. Eu gosto muito de uma frase que diz que se mede a inteligência de uma pessoa pela quantidade de incertezas que ela é capaz de suportar no dia a dia. A gente tem sido cada vez mais imediatista, a gente quer cada vez mais certeza sobre as coisas. É injusto a gente dizer que isso é uma falha de caráter de novas gerações. Eu até por ser uma pessoa de comunicação, não posso deixar de destacar o fato da nossa vida estar cada vez mais exposta, né? Então, eu tenho uma ideia da minha vida e tenho que performar a minha vida nas redes sociais. Se eu estou performando a minha vida na rede social, talvez eu tenha muito menos chance de errar, porque eu sei que qualquer erro que eu vou ter, eu vou estar sendo visto pela maioria das pessoas. Acho que falta um pouco esse conforto, né, das pessoas poderem errar, tentar de uma maneira segura. Mas a ideia de que uma pessoa estará certa de alguma coisa o tempo todo é uma ideia que a gente devia abandonar. Porque isso não só não é possível, como é uma prava.
para que a gente tente coisas diferentes. A gente nunca teve tanto acesso à informação. A informação nunca foi tão rápida, nunca foi tão democrático, tão simples. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu tinha que ir fazer o meu curso de informática. Eu moro lá perto da praia, eu sempre morei. E aí eu fazia meu curso de informática lá na Cumberway, lá naquele edifício onde é o Lagoa Cred, e eu ia de bicicleta até lá para fazer 1 hora de aula e voltar. Hoje em dia você não precisa mais disso, você vai ver um tutorial de 1 hora no YouTube. Só que a consolidação desse conhecimento ainda depende do tempo, do tentar, da atenção plena. A gente acaba sendo pressionado porque temos todas as opções do mundo, temos 1 milhão de facilidades, mas isso não muda o fato da maneira como a gente aprende, isso não muda o fato da maneira como a gente vai digerir as informações, isso não muda o fato de como as coisas vão se construir. É muito fácil a gente performar para fora uma ideia de uma pessoa bem-sucedida, uma ideia de uma pessoa pronta para a vida, mas construir isso dá trabalho. E essa construção é tão importante quanto a própria performance. Aí às vezes a gente vai passar o carro na frente dos bois, né? Vai primeiro priorizar o parecer para depois o ser. E o ser dá trabalho. E todo o investimento de tempo e energia é parte da formação. Não tem como ter essa formação sem dedicar esse tempo e energia. Isso, Senão a gente não se conhece no processo. Você pegou um gancho muito importante, Rubens, que hoje na terra da internet, eu brinco que é a terra de ninguém, né? Porque hoje qualquer um vira especialista, talvez, dependendo da imagem, da comunicação que estiver sendo feita e de toda uma maquiagem de marketing que possa ser feita ali, a pessoa pode virar um especialista, talvez nem existir se ele for um agente de inteligência artificial, né? Sim. Mas eu vejo que hoje em dia a gente precisa falar sobre isso. Porque quando você fala, né, Rubens, do seu trabalho de comunicação e tudo, ele é pautado e baseado, e você foi muito claro de dizer sobre isso, não só na sua vida acadêmica, mas quando você foi consumir por fora disso também, Sim. que eu falo para todo mundo que está comigo, que me acompanha, que está nas mentorias, que vai na ótica. Você sim deve saber da validação acadêmica da pessoa que está te acompanhando. Então, Rubens, olha, estudei, fiz pós, mestrado, aí depois eu decidi que eu queria entender sobre outra coisa, ele falou, fui estudar sobre isso, fui me aprofundar e descobri um universo quase infinito, né, sobre isso. Então, Rubens, fala um pouquinho o que você acha hoje, porque eu vejo algumas pessoas encherem a boca para falar sobre, você não tem que fazer faculdade, ou isso ou aquilo, né? Escuto muito isso. Sim. E a gente tem que ter uma responsabilidade quando a gente está aqui. O Rubens disse que a pessoa pega um telefone, vai para as redes sociais e fala que é isso e que é aquilo, e não entende que às vezes tem muita gente que está escutando esse conteúdo e que pode talvez acreditar nessa informação e aplicar e não dar certo. Da mesma forma que o Rubens, com toda a bagagem dele, pode ajudar uma empresa que ajuda o colaborador, que o colaborador chega em casa e muda a comunicação dentro da casa dele com o filho e com a esposa. Então me fala, Rubens, um pouquinho hoje, e aí depois nós vamos pegar um outro gancho dentro da empresa. Sim. O que você acha dessa situação de hoje as pessoas falarem que não precisa dessa base acadêmica e desse processo todo de aprendizado e a importância de você realmente, primeiro, conseguir construir para depois você oferecer para os demais? Sim. Se você me permite, eu vou dividir essa resposta em duas partes. Uma parte para falar da questão acadêmica, outra parte para falar de como as pessoas têm usado mal isso. Eu não sou uma pessoa fatalista, tá, Derek? Eu não faço coro àquelas pessoas que dizem que, nossa, o mundo está degringolando, o que será? Sim, sim. Eu não sou essa pessoa, mas eu acho que a gente tem uma crise muito séria de responsabilidade. As pessoas têm rejeitado as responsabilidades que todo mundo deveria ter em diferentes níveis. Eu rejeito a responsabilidade pelo que eu digo, rejeito a responsabilidade pelo que eu faço, eu espero que a empresa cuide da minha carreira, eu espero que o outro entenda o que eu quis dizer, ao invés de eu me responsabilizar pelo efeito que eu causei. As pessoas têm abandonado essa responsabilidade. E quando a gente vai se colocar na condição de profissional para prestar qualquer serviço, a gente precisa entender isso como uma responsabilidade e precisa estar à altura da responsabilidade com a qual se assume. Quando eu penso na questão acadêmica, eu parto de uma base muito simples.
Se eu não sei uma coisa, eu não sei o que eu não sei. Ponto. Se eu não sei o que eu não sei, eu não tenho condição de dizer que sei o que eu não sei. Vou dar um exemplo. Você pega as pessoas na área de marketing. Você vai ser médico, você tem uma barreira. Para ser médico, você precisa se formar em medicina, fazer uma residência e ter um registro ativo no CRO, no CRE. CRM, isso. CRE. Você vai trabalhar com marketing, você não precisa de nada disso. Nada te impede. Você pode amanhã abrir aquela porta, sair e falar: somos especialistas em marketing. Faço bons vídeos, sou animado. Pronto. Se por um lado isso é bom, porque tem muita gente boa que, né, que vai desenvolver esse talento à sua maneira, por outro lado, falta a responsabilidade de quem vai assumir o orçamento de uma empresa, vai tomar decisões de marca da empresa, que vai influenciar como essa empresa se posiciona no mercado. E aí, essa percepção de que, puxa, eu não tenho condições de dizer que eu sou um especialista nisso, ela é problemática. E aí eu penso que nesse ponto, a universidade faz muita diferença em te conduzir pelo caminho do conhecimento, em dizer o que você precisa saber. O mínimo que você precisa saber para que você esteja apto para exercer essa profissão. Não que a universidade seja a maior solução de todas e que se aprende tudo na universidade, muito pelo contrário. Mas acho que é o básico, é o mínimo. Básico, porque para entender certas coisas, você precisa saber certas coisas. Eu vou aprender na escola, eu primeiro aprendo o alfabeto, depois as sílabas, depois as palavras, as frases, os textos, para depois eu conseguir interpretar a complexidade dos textos. Mas para conseguir fazer isso, eu preciso começar nesse processo. Se eu não entender o que é uma palavra, eu não sou capaz de interpretar uma frase. Não adianta eu comprar um curso de frases que eu não vou conseguir absorver esse conhecimento da maneira que deveria. A gente tem uma estrutura desfragmentada de conhecimento, então você tem diferentes cursos livres em todos os lugares que vão por uma lógica de mercado. Então eles vão tentar ser o mais comercialmente atraentes possíveis, e aí eles parecem muito mais sofisticados, só que eles não presumem a base que a pessoa precisa ter. Eu acho que falta esse caminho das pessoas entenderem, deixa eu dar um passo atrás e entender o que eu preciso saber para. Tem até um termo científico para isso, que é o efeito Dunning-Kruger, que é quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe, justamente porque o horizonte dela não foi suficientemente ampliado. O nível de consciência é baixo, né? Exato. E a formação, ela vai além de você ter um título, um diploma. O tempo dedicado a isso, o fato de você tirar determinadas horas por dia para cuidar disso, dedicadamente a isso, as conexões que você faz, as discussões que você faz, é o que garante que você tenha repertório. Na maioria das profissões, uma pessoa precisa ter repertório. Porque se ela não conseguir fazer conexões ao longo do que ela está fazendo, o trabalho dela não é novo, ela não produz nada novo. A ideia de inteligência, ela vem muito da soma de conhecimentos que juntos vão produzir novas coisas. Não adianta eu simplesmente ter o conhecimento, reter esse conhecimento, se eu não sou capaz de fazer novas conexões com esse conhecimento e produzir coisas novas. É como uma pessoa que vai usar inteligência artificial para resolver problemas do dia a dia. Ele vai resolver com base nas resoluções que foram resolvidas por outras pessoas em outros tempos. Se o problema for completamente novo, ou se o contexto exigir muito, talvez ele não vai produzir algo novo, né? Isso entendendo o nosso contexto de hoje. Agora, do ponto de vista de mercado, eu sempre nos meus treinamentos eu falo assim com as pessoas. A gente precisa separar a nossa opinião do que é fato. Você vai dar um feedback para um liderado. O feedback ele precisa ser baseado no fato e não na sua opinião sobre o fato. Porque a sua opinião é sua. O fato não, o fato é universal. O que separa um fato de uma opinião é a presença de evidência. Todo fato vai produzir uma evidência. Eu penso no processo de formação de uma pessoa como uma produção de evidência. Eu tive que entrevistar essa semana um bocado de candidatos para uma vaga de uma das empresas que eu atendo, e aí a pergunta é essa: você gosta de estudar? Você estuda sobre... Era uma vaga de design, inclusive.
E todo mundo responde a mesma coisa. Sim. Adoro estudar, não, eu entendo muito e tal. Aí você pega o currículo e fala, qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último livro que você leu? O que foi a última coisa que você entendeu e tal? Ou seja, não há evidência daquilo que ela está afirmando. Ela pode gostar de estudar, claro, mas não há evidência. E o mercado, o nosso mercado, ele exige que haja evidência. Porque se eu vou fazer escolhas, seja de um profissional, seja de uma marca, de uma empresa, são essas evidências que vão contribuir no meu processo de escolha. Se eu vou escolher um produto e o produto diz, eu resolvo X, Y, Z da sua vida. Se não tiver evidências ali, sejam evidências científicas, evidências empíricas, prova social, alguma coisa que evidencie que essa afirmação é verdadeira, eu provavelmente não vou confiar nessa afirmação. Isso se encaixa na nossa vida também, porque se eu disser para uma pessoa que a amo e não demonstrar esse amor no meu dia a dia, não vale nada. Então, eu penso que as pessoas precisam entender a ideia de formação como evidência. Eu sou bom no que eu faço. Quais são as evidências disso? Os meus resultados, a minha formação, etc, etc, etc. São evidências. Porque é muito fácil eu criar um discurso que seja bonito, que seja vendável, que vai viralizar, que a gente sabe como fazer isso de uma maneira artificial. E ele pode até ter visibilidade, ele pode ganhar alcance, as pessoas podem falar sobre isso, mas no dia a dia ele não se coloca de pé, porque a realidade é um pouquinho mais dura, né? Não sustenta, né? Não se sustenta. É muito bom. E Rubens, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. E quando, a cada podcast, gente, eu penso assim, para onde essa conversa vai? E aqui tá indo para um caminho sem fim. Mas, de fato, realmente é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive um momento, né, Rubens, você falou aí de contratação, que, de fato, acho que tá o calcanhar de Aquiles, a empresa tem mais dificuldade, talvez, de formar um time, de contratar, do que um problema financeiro. Sim. Dentro da empresa. Tem caixa, mas não tem pessoas. Quer expandir, mas não tem pessoas, né? E aí, Rubens, eu tenho visto uma coisa muito interessante, e você foi muito claro e certo em dizer que a gente, às vezes, as pessoas colocam um problema na atualidade, na geração, Sim. e querendo ou não, quando você fala, a geração desse momento, a gente é desse momento, nós estamos aqui, então, idades diferentes, mas a gente tem que aprender a se comunicar com idades diferentes e entender de que forma a gente vai conseguir o resultado final que a gente quer. Sim. Por quê? Eu vejo muito hoje essa questão das pessoas mais jovens não gostarem de gente física. Eles gostam de gente interação na internet, né? Gostam de seguir as pessoas e tal, mas a maioria deles, se precisar fazer uma ligação para o cliente, eles não ligam. E eu tenho donos de empresa, tenho líderes e eu falo para ligar e essa pessoa não liga. E de fato, corre das pessoas. Eles não gostam e pedem até demissão, talvez, né? Então, ao mesmo tempo nós estamos tão perto de estudar com uma pessoa de inglês lá nos Estados Unidos, mas a gente está tão longe entre as pessoas aqui, né? Mas o viés que eu quero pegar, Rubens, para si, de fato, tem alguma forma da gente fazer isso de forma mais leve na empresa e tudo mais, porque a empresa, na sua grande maioria, mesmo as online, às vezes precisa ter uma ligação, precisa ter um contato ali, e eu vejo que as pessoas não conseguem formular diálogos mais, não conseguem conversar presencialmente. Muitas das vezes se sentem até com uma sensação de certa ansiedade se tiver que ligar para alguém para poder converter um orçamento ou para convidar para alguma coisa na empresa. Esse é um olhar só meu, Rubens, ou você, que se comunica muito e que está nas empresas, também sentem que as pessoas hoje têm essa dificuldade do tete-a-tete, vamos dizer assim? Tem sim. Não é uma visão só sua, eu também tenho essa percepção. E não é só percepção, é de fato uma estatística muito séria sobre a dificuldade que as novas gerações têm com o contato. E são naturezas diferentes, porque da geração Y para cá existe um cansaço e nas gerações mais novas existe uma ansiedade, uma aflição de como que eu vou lidar com isso. E é interessante você falar, por exemplo, das pessoas se queixarem dessa nova geração, não estar interessada. E eu tenho uma visão completamente contrária, porque é o 5º ano que eu ministro esse treinamento de primeiro emprego para a turminha da Rede Cidadã. E todos os anos eu saio com a mesma sensação, de que é um grupo de gente muito interessada.
e que têm muita energia. Eles fazem mais perguntas, então você vai ter que convencê-los. Eles não vão aceitar isso tipo... De cara, né? É assim que funciona. Não, querido, Você vai ter que convencer, empresário. tem que convencer. Tem que trabalhar por quê? Porque precisa trabalhar. Não é isso que conta. Contratamos papel A4 pregado. Isso não existe, empresário. Olha, eu já falei, o Rubens está falando. Você tem que atrair e depois tem que convencer, né, Rubens? Exatamente. E aí existe uma questão muito séria, mais uma vez, do processo de formação. A gente não pode eliminar a dificuldade do processo como um todo, porque senão as pessoas não ganham experiência. Antigamente, antes da minha geração, se uma pessoa precisava fazer uma pesquisa, ela precisava entrar numa biblioteca, abrir uma enciclopédia e caçar ali, reunir papel e anotar, tentando fazer as conexões, porque isso não seria óbvio para ela. E perguntar para alguém ainda, perguntar para alguém, achar. Você imagina que você tinha uma bibliotecária que ela precisava saber onde estavam os livros, ela precisava reunir uma quantidade grande de conhecimentos. A dificuldade presente ali fazia essa pessoa mais capaz de encontrar informações, de assimilar essas informações, de guardar em si e tal. A minha geração já é uma geração familiarizada com o Google, que você pergunta para o Google, ele não te dá a resposta pronta. Né? Hoje em dia dá, mas né, não dá a informação. Você dá a resposta pronta. Você vai ter que abrir ali uns 5, 10 sites, já facilitou metade da sua vida. O Wikipedia mudou muito, né? Depois tinha tudo ali, mas você precisava ler, achar a sua resposta, copiar, colar, fazer um documento no Word, juntar aquilo tudo e tal. Hoje em dia você tem a inteligência artificial que responde para você do jeito que você precisa. Você vai diminuindo. E a gente entende que o movimento do mercado é reduzir a dificuldade do consumidor para que a gente tenha uma melhor retenção desse cliente. Ok. Mas eu, cliente, não posso deixar na minha formação de substituir o esforço presente para aquilo. Então, uma pessoa que tem medo de conversar numa ligação é porque ela não tem o hábito de fazer isso. Imagine, se eu estou numa discussão contigo, e eu vejo isso muito nas empresas, porque existem treinamentos sobre isso, eu estou numa discussão com o cliente e o cliente me chama a atenção do lado de cá, ou ele me pergunta uma coisa que eu não sei, eu preciso aqui, na hora, respondê-lo. Assustador! Eu preciso encontrar uma saída, eu não tenho opção de... Se eu estou no WhatsApp conversando com ele por uma mensagem, como é o comum da maioria das pessoas, ainda tenho tempo de procurar, pesquisar, ajustar, ler de novo, não sei o quê. Mas daqui no calor da emoção eu já fico tenso. Se for pessoalmente, essa pessoa ainda está me vendo. Ela está me vendo aflida, eu fico ainda mais tenso. A única coisa que cura isso é fazer. E treinar, né? Tentar. Antigamente, uma pessoa ia conseguir um emprego como? Ela ia bater na porta de uma empresa, ela ia passar por uma entrevista, ela ia ter que passar por essa prova de fogo. E era mais difícil no começo, era mais penoso. Mas ela ia ganhando essa casca, ela ia ganhando essa confiança no processo. Porque como que eu vou ganhar confiança num processo que eu não faço? O meu diploma não me dá confiança no processo. Eu só vou ganhar confiança depois que eu faço. Eu faço uma vez, erro. Eu faço outra vez, erro mais ou menos. Quando eu vou começando a acertar, eu sei o que fazer. Sei o que fazer. E uma parte das pessoas pula esse processo. Ela pula o processo de formação, ela pula o esforço necessário para. Se antigamente todo o mercado, e aqui a gente tem uma dificuldade grande porque fica difícil para todo mundo, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil a gente perceber quem é diferente no mercado, porque isso passa a ser, o que antes era básico para todo mundo, agora é uma vantagem competitiva enorme. Porque antes o próprio processo me forçava a esforçar. Eu tinha que prestar um vestibular, tinha que me preparar para prestar um vestibular, tinha que ir para o primeiro emprego, começar como estagiário, não sei o quê. Hoje em dia, se você quiser ter isso, você precisa voluntariamente se colocar nessa posição. Você precisa se colocar nessa posição. E precisa, querendo, passar pelo esforço da construção. Se por um lado, a maioria das pessoas não vai fazer isso, por outro, as pessoas que farão isso, farão querendo fazer. E uma vez que elas fazem querendo fazer, elas vão fazer muito melhor.
Então, os nossos empresários antes, eles poderiam se sentar passivamente e esperar as pessoas chegarem e escolher ali com o que viesse, que tinha um mínimo aceitável. Hoje em dia, as nossas empresas, elas precisam garimpar essas pessoas no mercado. Falo muito isso. Precisa garimpar. Ela precisa pegar um talento, primeiro que precisa achar. É ouro. Achar. Vamos aí ver. Pesquisa na internet como que eu garimpo ouro. É a mesma coisa. Você vai passar ali ao redor do rio todo dia até você achar alguma coisa. E aí acha uma pepita feia, horrível, mas é ouro. Tem que lapidar, tem que vender por joalheria, lá eles vão transformar em anel, vai colocar marketing, vai fazer publicidade, vai colocar na vitrine, vai gerar valor. Exato. Né? E uma vez que você conseguiu garimpar, você ainda tem um desafio de manter, porque como está difícil para todo mundo, é a hierarquia de valor. O que define o valor de alguma coisa é justamente a raridade daquilo. Quanto mais raro uma coisa é, quanto mais escasso uma coisa é, mais valioso aquilo é. Se está difícil para todo mundo encontrar, quando você encontra, manter aquilo é muito importante. E dá trabalho, isso não vai acontecer automaticamente. E gasta, ou melhor, investe, tem que investir dinheiro. Tempo. Tempo e dá trabalho, né? E, por exemplo, eu sempre falo com as empresas e com as pessoas no geral, a única linguagem que uma empresa entende é dinheiro. Uma empresa foi feita para dar lucro, ponto. Uma empresa opera um regime de lucro, ela está ali para isso. Então, todo discurso que uma empresa faz, para que ele seja considerado verdadeiro, ele precisa estar lastreado no investimento. Eu me preocupo com o bem-estar dos meus colaboradores. Tá, quanto dinheiro do seu orçamento está investido nisso? Eu me preocupo com a formação dos meus colaboradores. Quanto dinheiro do seu orçamento está investido nisso? Vou fazer uma campanha de outubro rosa, de novembro azul, porque eu me preocupo com a causa. Porque as empresas vão adotando os discursos. Você investiu quanto nisso? Dinheiro. Aquilo só é real quando tem dinheiro. E as pessoas entendem isso no dia a dia. Se o discurso for vazio, ele não se sustenta. Ele não se sustenta. E a ideia de que as pessoas vão aceitar passivamente é uma ideia datada. As empresas, elas precisam se comunicar com seus colaboradores, entendendo que o colaborador é um público da empresa. Sim, é o primeiro cliente. É o primeiro cliente. Se a empresa não se comunicar com esse colaborador, primeiro que o colaborador não consegue repassar aquilo para o cliente. E é ele que é o responsável por repassar isso para o cliente. Segundo, que ele é um ativo a ser mantido, tanto quanto o cliente. E aí, eu peço licença aos meus amigos empresários, pode espernear à vontade, pode viver em negação, pode reclamar. Não, mas é um jogo. É um jogo, para o bem ou para o mal, é um jogo. E quem jogar melhor vai ter vantagem competitiva nesse processo. Isso serve para as empresas e serve para os colaboradores. Porque do mesmo jeito que está difícil para as empresas conseguirem seus colaboradores, uma empresa que prefere um colaborador qualificado, que se esforça, o pessoal que está na régua da média, essa gente não vai ter muito espaço daqui em diante. Porque se uma pessoa não se qualificar, se uma pessoa não fizer por si mesma, ninguém vai fazer mais por ela. Porque antigamente você tinha quem tutelasse. Você tem a escola para tutelar, você tem os cursos que você precisa fazer para tutelar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você não tomar a iniciativa de fazer, você simplesmente não terá tanto espaço quanto deveria. E aí, quando a gente pega esse cenário de inteligência artificial mudando a lógica do trabalho, esse cenário de novas profissões nascendo, antigas profissões morrendo, está tudo em suspenso. E se por um lado isso é uma confusão para quem está acostumado a fazer as mesmas coisas sempre, por outro lado é uma oportunidade para todo mundo repensar a própria atuação. Seja repensar a atuação da empresa como empresa, seja da pessoa como profissional. A função dela ali dentro pode mudar completamente. Eu tinha uma menina no meu time que ela era engenheira de formação e ela foi trabalhar com marketing, porque ela tinha cansado de engenharia. Cansado no sentido de ela era engenheira civil
E aí ela estava cansada porque ela sentia que as obras pagavam pouco e tinha que fazer cálculo demais, era muita boa ação. Aquela rotina toda, né? E ela não gostava de lidar com o pedreiro. E tinha que lidar com o pedreiro. E aí ela falou, vou trabalhar com marketing, porque ela pesquisou profissões que ela podia... Entende de processo, vamos lá. Não, ela nem chegou nesse modo, ela falou assim, quais profissões eu posso simplesmente amanhã ir fazer? Aí tinha uma vaga aberta para marketing digital, ela foi. E aí a gente tinha um desafio específico que era configurar as campanhas. Para você que não trabalhou ainda com campanhas de marketing, para as coisas funcionarem, é preciso configurar o software, fazer automação, etc. e tal. Aí você imagina, quando você fala de marketing, você está falando de um conglomerado de habilidades diferentes. Você tem o pessoal criativo que vai pensar nas campanhas, que é uma coisa disruptiva. Esse pessoal tem muitas ideias, mas são zero organizados, na maioria dos casos, sem querer generalizar. 101%. Exato. Você tem o pessoal de planejamento de campanha, que é o pessoal que organiza as coisas e tudo, mas se deixar por conta deles, não tem ideia nenhuma, aquilo não tem alma. Tem o pessoal de controladoria financeira, enfim. E aí, de repente, eu tinha duas pessoas que eram analistas de marketing no time, uma profundamente criativa, a outra completamente de processo, se engalfinhando ali. Eu falei, nós vamos separar esse departamento em dois. E aí, essa minha colega que era engenheira, ela passou a cuidar dos processos e da automação, e a outra da natureza criativa das campanhas. Como ela era engenheira de formação, ela ficou muito, muito boa. Muito, muito boa. As campanhas funcionaram maravilhosamente bem, e funcionou tão bem que a empresa, que é a RD Station, que hoje é da TOTUS, que fornecia o software, entraram em contato com ela e falaram, você não quer vir trabalhar com a gente? E levaram ela embora. Olha, que legal. É isso. Você imagina, provavelmente quando ela entrou na faculdade de engenharia, ela nunca imaginaria que esse seria o futuro profissional dela. E esse pode nem ser o futuro profissional dela pro resto da vida. Mas para que ela conseguisse fazer bem esse trabalho, ela, por si própria, precisou ir lá. Como que ela entendia desse software? Ela foi buscar, entender, tentar, ao invés de chegar na reunião e falar assim, você me demandou organizar esse software, mas ninguém me deu curso nenhum sobre isso, ninguém me falou como é que faz, não tem ninguém aqui para me ajudar. Quer dizer, o que ela fez? Ela, por si própria, eu não precisei nenhum dia, ela, por si própria, foi, entendeu, resolveu. É óbvio que o mercado vai ver um perfil desse de forma completamente diferente. Ou seja, essa função era uma função que não se pensava antes. Se as pessoas não entenderem isso como uma grande oportunidade, talvez um dos momentos mais propícios para novas profissões, novas oportunidades, é só pensar no que eu faço, no que você faz. Há 5, 10 anos atrás, essas profissões talvez não existissem. Não, era uma coisa muito irreal, né, Rubens? Irreal, para o interior, você imagina. Eu sou conselheiro de várias empresas que lidam com empresas do Grande Centro e nós temos muitos quadros aqui no interior que são mais qualificados que quadros muito formados no Grande Centro, porque aqui, como a gente tem uma série de dificuldades para realizar as coisas, você vai fazer um evento, você tem tudo que você precisa aqui? Não, você precisa ter criatividade para resolver. Você tem todos os profissionais aqui? Você não tem, você precisa de criatividade para resolver. Isso faz com que os nossos profissionais aqui do interior, o que antes era uma fraqueza porque a pessoa não tinha experiência com o Grande Centro, hoje é uma vantagem, porque como ela teve que criar condições do zero, quando ela chega lá no Grande Centro, ela acha tudo muito fácil, ela tem ideias criativas, diferentes. E isso a gente vê o deslocamento da economia brasileira se deslocando dos grandes centros, indo cada vez mais para o interior. Acontecendo muito, pequenos interiores, né? Não adianta. Uma pessoa acomodada, ela vai ficar para trás. E aí, quando eu falo uma pessoa acomodada, a gente costuma jogar diretamente nos profissionais, mas também para as empresas e seus empresários. São duas áreas, né, Rubens, que são conectadas totalmente, não tem como separar essas duas áreas, não é mesmo? Exato. Do mesmo jeito que antes, uma pessoa não precisava fazer tanto isso, aliás, antes a pessoa tinha que fazer muito esforço, e aí quando ela chegava no mercado de trabalho, ela já vinha com o couro mais grosso. E hoje, as pessoas não precisam fazer esforço e agora chegam muito menos preparadas. Do mesmo jeito, muitas empresas passaram muito tempo sem precisar fazer força para atrair mão de obra. Então elas estão com condições
muito desfavoráveis na competição pela mão de obra. Então ela precisa fazer esse esforço agora. Ela precisa se preocupar com isso agora. Não adianta ela estar. Não vai mudar. O jogo é esse. Se você não jogar, meu amigo, adeus. Eu vi isso acontecer durante a pandemia, porque na época da pandemia eu trabalhava como gerente de marketing de uma empresa de software, que de repente você estava sendo atacado e assediado por empresas de São Paulo. E aí levou um monte de gente embora. Aí a empresa que nos atendia de São Paulo, de repente, uma empresa dos Estados Unidos, que falou o povo embora. E tipo, você está competindo com todo mundo. Se você não for capaz, você imagina, nesse caso é muito interessante, porque a empresa brasileira, ela conseguia ter uma fala muito atraente do ponto de vista de salário. Vamos te pagar mais, dobra o salário, parará, parará, parará. Enquanto os americanos conseguiram levar esse pessoal embora, além de ganhar em dólar, que é uma boa coisa ali na pandemia. Quebra o discurso da outra totalmente. Principalmente com carga horária. Eles começaram a competir na carga horária, porque eles perceberam que competir no salário ia ficar muito caro para eles. Passaram a competir na carga horária e conseguiram competir com muito melhor, com uma posição de muito mais vantagem, porque entenderam o jogo e jogaram. É o que a gente tem que fazer. Todo mundo, os profissionais, as empresas, está em movimento. E não adianta a gente reclamar e chorar. Tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo. E melhora talvez até a produção, né, Rubens? Você vê quando às vezes eles olham e tem que produzir em 5 horas o que se produzia antes em 6 ou 8, a empresa tem que se adequar. Eu vejo uma lacuna muito grande, de fato, de profissionais que estão se destacando no mercado, procurando uma empresa boa para se trabalhar, e empresas que não estão preparadas, não conseguem trazer essa pessoa, e também empresas que estão fazendo esse processo, empresas boas, mas que não estão conseguindo atrair como espera. Eu vejo uma lacuna muito grande, porque eu converso com um colaborador, converso com a empresa, né? E aí a gente vê, tá faltando comunicação, tá faltando a sua empresa, que se tem um benefício, se é legal trabalhar, se tem uma carga horária diferenciada, se tem um vale transporte, o que seja, de que forma você comunica isso, né, Rubens, para o mercado, para poder atrair. Como o Rubens disse, o colaborador, e eu falo sempre, esse é o primeiro cliente da sua empresa. Se você não faz propaganda para atrair colaboradores, você não vai trazer pessoas qualificadas para o seu time, ou talvez vai ser muito mais difícil. Eu brinco que quando a gente abre vaga lá na Ótica Lagoa da Prata, a gente sempre recebe mais de 100 currículos. Aí, vocês acham que desses 100 currículos, a gente não tem que parar, olhar, analisar, ter uma metodologia, saber qual perfil você quer para a vaga? O anúncio, trazer 100 currículos, talvez não é nem o mais difícil. Sim. O mais difícil é você escolher esse perfil e, como o Rubens disse, trabalhar, desenvolver essa pessoa, pegar uma pepita de ouro, transformar num anel. E aí, vocês fazerem de tudo para conseguir segurar esse anel dentro da sua empresa, porque vão ter várias pessoas querendo comprar esse anel. E aí não adianta chorar, porque o jogo é esse. Mas a gente tem que tentar, cada vez mais, mudar a forma como a gente comunica. Como a gente se comunica com o nosso cliente final, com o nosso colaborador, e fazer com que isso aconteça de forma mais interessante. O Rubens citou uma coisa, Rubens, e eu vou voltar lá, que eu sempre gosto de dar exemplo. Acho que com exemplo fica muito mais fácil para vocês poderem entender. Quando o Rubens fala que você quer que a pessoa, na ligação ali, ela consiga contornar aquela objeção, mas sem bagagem isso não vai ser feito. Então, teve uma empresa que eu fui atender, até em Belo Horizonte, e aí a reclamação era, os vendedores às vezes viravam e falavam pelo telefone da seguinte forma, no final do mês. Ligava para o Rubens, que já era a pessoa que comprava, o dono da empresa, eu sou o vendedor. E aí eu ligava sem argumento nenhum, mas eu ligava para o Rubens e falava, Rubens, tudo bem? Derek aqui, e aí Rubens, vamos comprar? Aí o Rubens falava, né, lógico, não vou comprar não, final de mês, Rubens, não, me ajuda aí, é porque eu tenho que bater uma meta aqui. E era sempre, a carta da manga deles era o vendedor usar, né? A batida de meta. Não, pelo amor, você vai me ajudar, pelo menos 2 itens aqui, é 10, mas 2 já ajuda, né? E aí, quando eu vi isso, e eles muito bravos por isso acontecer dentro da empresa, né? Sim. E aí eu perguntei, então mostra para mim aí a cartilha de treinamento que vocês fizeram com eles aí de controle de objeção pelo telefone. Não, pelo telefone a gente não tem. Falei, então tá bom, telefone a gente cria. Então me mostra a cartilha de controle de objeção dos treinamentos de vocês pelo WhatsApp. Não, pelo WhatsApp a gente também não tem. Falei, então, bora lá. Querido. Já está diagnóstico feito, né?
O que a gente fez, empresário, para vocês entenderem? A gente fez uma cartilha dos controles de objeção que mais tinham com os clientes. Controle de objeção, para quem não sabe, é o que o cliente fala para não comprar, por exemplo, ou para não querer tomar uma decisão sobre algo. Então, o cliente falava, no momento eu estou apertado, não quero comprar. Aí a gente foi desenvolvendo tudo isso e fizemos o treinamento. De que forma? Teatro. Sim. O Rubens é o fornecedor, eu sou o vendedor e o Rubens vai falar para mim que não quer. E eu vou tentar convencer o Rubens. E o Rubens, no seu papel, vai ser muito difícil de ser convencido, para que eu possa me capacitar cada vez mais. Dessa forma, a gente desenvolveu esse processo. E lógico, se tem processo, tem metodologia, principalmente validada, viu, gente? O negócio vai funcionar. Mas não adianta eu querer trocar aquele vendedor se eu não tenho a metodologia para poder fazer com que a próxima pessoa que chegue seja melhor do que ela. Sim. Aí você vai pela sorte, à mercê de aparecer uma pessoa ali que vai fazer essa diferença total. Então, como o Rubens disse, e no exemplo que eu trouxe agora, vocês têm que buscar fazer uma empresa diferente, uma empresa divertida. E isso sim é se comunicar. Não tem a ver somente com você pegar, então eu tenho cultura, missão, visão e valores, que hoje eu vejo é o que mais está na moda para pregar na parede. Não é só isso, gente. Isso acompanhado de mais um monte de coisa não funciona para nada. Melhor não fazer, certo? Então, acaba que, querendo ou não, vocês precisam sim entender como se comunicar melhor. E aí, Rubens, sintetizando isso, eu vejo que muitos líderes, né? E a gente falando especificamente de você, dono ou dona de empresa, tem essa dificuldade gigantesca e geralmente jogam a responsabilidade toda em cima do colaborador, né? Teve até um fato de um cliente meu que teve uma mudança de emissão de cupom fiscal e aí ele foi lá de forma bem rápida, né? Falou, pessoal, agora vai mudar os produtos. Você coloca aqui, coloca acolá e coloca lá, beleza. Passa um dia, ele me liga, desesperado. Eric, não é possível, eu falei que era para mudar, emitir o cupom, você me fala o que eu faço, porque eu já não sei mais o que eu faço. Aí eu fiz a pergunta para ele, me conta, quanto tempo durou o seu treinamento de cupom fiscal novo com ela e com as demais do time? Não, cheguei lá e passei. Falei, olha, eu vou estar indo na sua empresa amanhã, eu vou fazer junto com você para você ver a diferença. Beleza. Chegamos lá, nós dois, né? Aí eu cheguei para colaboradora dele, falei, tudo bem? E aí, como é que tá a emissão? Desculpa, tá tudo bem. Para ela tá mil maravilhas. Só ótimo, o que é isso? E ele já estava vermelho, certo? Ele já estava vermelho. Eu falei, olha, a gente vai fazer uma mudança, acabei de conversar com ele aqui e tal, a gente vai fazer uma pequena mudança e aí eu vou te entregar aqui uma folha, eu quero que você leia e você me fala se você entendeu todo esse passo a passo dessa nova emissão agora, outra mudança, certo? Ela leu todo. Aí virou e falou assim, então, tá diferente agora, hein? Falei, mas você entendeu tudo certinho? Se eu te der só essa folha, só com isso, você consegue fazer a emissão? Ela, eu não entendi esse produto aqui, ó, eu vou, no final, eu posso pôr um similar, eu posso pôr ele? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um junto. E agora vamos chamar as outras duas da equipe. Entregamos a folha, fizemos, emitimos o cupom fiscal, elas tiraram todas as dúvidas, e no final que a última emitiu o cupom fiscal, eu, salva de palmas para elas, ficaram toda animada e tal. Uhum. Aí eu falei, gente, dessa forma, se eu for embora agora, vocês acham que vocês emitem o cupom fiscal tudo certinho? Não, a gente emite, pode deixar, Derek, não vai faltar nada e tal. Falei, ainda vou combinar aqui com ele, que se vocês emitirem todo certinho dentro desse mês, eu vou pagar a pizza. O cupom fiscal, aquela coisa toda. A hora que a gente desceu, eu comentei com ele, falei, é o mesmo cupom que você tinha passado para elas. Sim. Só que de uma forma diferente. Você querendo comunicar, fazer com que a pessoa entenda, né, Rubens? Claro. E aí, gente, eu não sou especialista na área, certo? Mas eu busco entender com pessoas que entendem. E se eu, com a responsabilidade que eu tenho, não conseguir responder para ele na ligação, eu tenho que buscar o apoio. Então, vocês em empresa, já passou do tempo, né, Rubens, de querer fazer tudo sozinho. Busquem apoio para conseguir resolver. E aí, Rubens, para você falar para nós de um ponto que eu acho que é muito importante, a gente vê hoje os grandes players aí de CEOs e de donos de empresa que se destacam no mercado, dando muita cara para a comunicação. Sim. Cada um da sua forma, né? A gente vê aí, talvez, alguns mais contidos, alguns que vão para a rede social mais barulhento, né? Outros que traz o ar bem característico do que eu quero comunicar com a minha imagem, independente, por exemplo, da empresa. Sim. Mas como você vê hoje, Rubens,
essa talvez separação de minha empresa é uma coisa e eu comunico outra nas minhas redes sociais ou como eu sou como pessoa. E essa fusão também, que a gente pega, por exemplo, o João Adib da CIMED. Sim. Para mim, exemplo é um de exemplo. toda a família. Todo mundo ali. Para mim, eu pensar nele, eu não penso ele sem ser de moletom da CIMED. Sim. Então, assim, eu penso nele, eu já penso ele ali daquela forma, né? Então, se comunica muito ali, está próximo do time, está junto e tem essa comunicação, pelo menos do que a gente vê por fora, e aí a gente tem as nuances de uma empresa muito grande para saber se essa comunicação chega até na ponta, mas pelo que a gente vê os resultados da CIMED e o que é isso que eles são, parece que sim, né? De como essa comunicação pode, mesmo não sendo tete a tete, né, que ele não conversa com todo mundo da empresa, mas ela realmente pegar e acertar o cara lá que nunca encontrou com ele e tal. Então, como você vê, primeiro, essas duas coisas. A pessoa que é uma forma diferente da empresa, e se pode ser, ele pode comunicar dessa forma. E segundo, esses gestores que realmente vestem a camisa de uma certa forma, que toda comunicação e tudo que faz vibra muito a personalidade dele ali na empresa, Rubens. Se você me permite, antes de responder essa pergunta, só reforçar a sua fala sobre a necessidade de comunicação no dia a dia da empresa. A gente sempre precisa entender que, de um ponto de vista técnico, a comunicação ela sempre vai ser composta de um emissor, uma mensagem e um receptor. O emissor ele vai emitir uma mensagem para o receptor, ou seja, eu na condição de emissor, seja eu gestor, seja eu empresa, vou emitir uma mensagem para este receptor. O que vai ser o fator que vai definir se essa comunicação é eficiente ou não é se houve uma transmissão eficiente dessa mensagem. E essa avaliação não está necessariamente no que eu disse, mas no que a outra pessoa entendeu. A responsabilidade é mútua entre o emissor e o receptor, numa comunicação normal entre duas pessoas. Mas dentro do contexto empresarial, a responsabilidade é do emissor, do gestor, da empresa, de adequar essa mensagem para o colaborador, para o receptor. Eu, na condição de gestor, eu não tenho o luxo e o privilégio de dizer assim, eu não tenho culpa se ela não entendeu o que eu disse. A responsabilidade é minha de garantir que ela entenda. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, em diferentes organizações, mas eu ainda tenho que ter essa responsabilidade de adequar a mensagem para aqui. A gente esquece, na maioria das vezes, que um diálogo, uma conversa, ela exige a escuta. Mesmo como empresa, mesmo como gestor, eu preciso ter a escuta. E quando eu falo escuta, eu não estou falando de sentar e conversar e fazer terapia com o colaborador. Estou falando de realmente saber quem são essas pessoas e ouvir o que ele diz, mesmo quando ele não está dizendo. Você tem um treinamento, você tem lá um manual. Ninguém abre o manual. O que ele está te dizendo? Que provavelmente aquele estilo não é um estilo que o atrai. Você pode reclamar, porque hoje em dia ninguém quer ler mais. Ou você pode encontrar um outro jeito de transmitir essa informação que seja mais atraente para essa pessoa. O interesse de quê? O interesse da empresa, que a pessoa entenda. Então, eu preciso entender o que é importante para uma pessoa. Eu vou atrair vagas, você citou a questão de vale alimentação e etc. Quanto isso é relevante para esse colaborador que eu quero atrair? Se eu tenho um pai de família e um jovem de 18 anos, o vale alimentação é mais importante para quem? O pai de família. O pai de família que vai ao supermercado, sabe quanto é que custa. Agora, se eu tenho, sei lá, um benefício de academia, vai ser mais, vai chamar mais atenção de quem? Um transporte de scooter, né? Exato, sabe? Uma questão de show. É isso. Isso é bom ou é ruim? Depende. Com quem que você está falando? De que jeito que você vai falar? Comunicação é isso. Parte da escuta, às vezes a gente tem essa ideia de escuta como uma coisa meio hippie do mundo corporativo, né? De, vamos escutar. E não é isso, né? Não é isso, é uma questão técnica mesmo. Com quem é que você está falando? Quais são as características dessa pessoa? Quem é que você quer atrair? Se você fizer essa comunicação bem, com o tom certo, pelos canais certos, do jeito certo, o próprio processo de comunicação, ele qualifica esse colaborador. Ele próprio filtra as pessoas que você quer ou não, as pessoas que têm fit com a sua empresa ou não, porque existem empresas de diferentes estilos, Sim. né? Conseguir atrair as pessoas certas é parte de fazer isso funcionar bem.
Se você não se comunica de uma maneira assertiva, sem entender quem está do outro lado e o que é importante para essa pessoa, ela não vai te dar a chance de falar. Porque se uma pessoa não quiser ouvir o que você tem para dizer, você pode gritar aos quatro ventos, você pode ser o melhor comunicador do mundo, que ela não vai ouvir. Ela não quer ouvir, ela não vai. E a ideia de que você pode obrigar essa pessoa a ouvir, ela inexiste. Então, para conseguir ganhar a atenção dessa pessoa, eu preciso necessariamente saber quem ela é. Quanto mais informação eu tiver, mais assertivo eu vou ser. Como é que eu vou ter essa informação? Ouvindo. E esse ouvir pode ser sentar e perguntar, esse ouvir pode ser observar o comportamento dela, porque o comportamento vai dizer muito mais do que ela própria vai dizer sobre si, as escolhas que ela faz, enfim. Uma boa parte das empresas não faz isso bem e é importante fazer. Porque às vezes você está fazendo... Eu faço muito diagnóstico corporativo de fluxo de comunicação. Às vezes a empresa está lá, o chefe está lá, mas eu estou dando benefício, eu estou fazendo isso, estou fazendo 1 milhão de coisas e tal. E as pessoas não respondem a isso, porque elas estão interpretando isso de uma maneira completamente diferente. Eu tive um cliente uma vez que ele tinha um problema com as equipes, que as equipes não eram muito engajadas com o que precisava fazer. Aí ele falou assim, vou fazer agora uns cafés para poder juntar os times, para eles terem uma integração maior e tal, e investir nisso pelo bem-estar da equipe. Assim ele fez. E não estava dando certo. E aí, quando a gente foi fazer o diagnóstico, a gente foi perceber que as equipes tinham um problema de confiança tão grande com a gestão que eles interpretavam o movimento dele como, ele está fazendo esse café aqui, é para ver como é que a gente está se comportando. Fulano é ouvido do fulano. Tem alguma coisa nisso aqui. Alguma coisa aqui. Você tá vendo que tem pão e não sei o que, se você comer 2 pão... Não... Tipo, ele foi, investiu, fez um bocado de coisa, e na cabeça das pessoas, o que estava acontecendo ali era algo completamente diferente. Adianta o esforço todo feito? Adianta o dinheiro investido ali? Não. Tem que ser assertivo, tem que ouvir, tem que conhecer as pessoas. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a questão do CEO ali na frente dessa personificação, aí a gente tem uma parte de comunicação e uma parte de marketing nessa história toda. Do ponto de vista de comunicação, pessoas sempre vão se conectar mais facilmente com outras pessoas. Sempre. Isso é uma regra universal. Eu sempre vou me conectar muito mais facilmente com outra pessoa, principalmente se essa outra pessoa se parecer comigo. Se essa pessoa se parecer comigo, eu vou me conectar muito mais facilmente com essa pessoa. Então, do ponto de vista de comunicação, para uma marca, eu tenho mais chances de falar sobre a minha marca, falar sobre o meu produto, falando enquanto pessoa, do que como marca. Por outro lado, eu preciso, e aí a gente precisa ser técnico nesse processo de... Existem critérios de brand equity, que é o valor da marca, os critérios de brand awareness, que é a consciência do consumidor sobre aquela marca. Então, o que é a CMED, que é o exemplo que você trouxe? A CMED é uma empresa de medicamentos, de Minas Gerais, parará, parará, parará. Se o consumidor sabe isso, eu tenho um brand awareness maior. Esse brand awareness é o que permite que eu consiga economizar dinheiro nas minhas ações de marketing, porque eu preciso fazer menos esforço para vender um produto. E aí é importante que isso é muito comum nas grandes empresas, mas é válido também para as pequenas empresas, e a maioria delas não pensa nisso, até por uma questão de ausência de corpo técnico presente ali. Quanto mais consciência de marca o consumidor tem, menor é o seu esforço para convencê-lo a comprar aquele produto ou serviço. E com esforço, lê-se dinheiro. Quanto mais esforço eu precisar fazer, mais dinheiro eu preciso investir em propaganda. Então, se eu consigo ter ações de marca que aumentam a consciência do consumidor sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre o que eu represento, eu posso economizar o meu dinheiro no processo de convencer o consumidor a comprar aquele produto ou serviço. Eu desloco uma parte desse orçamento para fazer com que a pessoa saiba quem eu sou, o que eu faço, e etc., e diminuo o investimento total em convencê-lo a comprar. Porque são duas coisas diferentes. Primeiro eu tomo consciência, e aí eu vou comprar quando? Quando eu estiver no meu momento de compra. Isso. Eu vou comprar quando eu precisar, quando eu quiser, numa oportunidade que eu estiver num ponto de venda. Quando este momento de compra chegar, eu preciso garantir que antes deste momento a pessoa saiba o que eu faço e o que eu represento,
para que quando ela chegar neste momento, ela esteja pronta para me escolher ao invés dos meus concorrentes. Quanto maior a probabilidade da pessoa escolher a minha marca aqui, maiores são as chances, aliás, menor é o meu esforço e o meu investimento para fazer isso. Então eu acabo ganhando uma condição de margem maior frente aos meus concorrentes. Quem tem mais brand awareness tem menor passivo na propaganda, do ponto de vista de marca. Quanto mais a presença da minha marca num produto aumentar a probabilidade da pessoa comprar, por exemplo, essa é uma caneca. Se eu te perguntar assim, qual é a marca referência no Brasil de canecas? Talvez você não saiba. Mas vamos supor que a CIMED resolva colocar a marca dela na caneca. Se colocar a marca da CIMED na caneca, aumentar a chance de uma pessoa comprar esta caneca, eu tenho um aumento de brand equity, que é o valor dessa marca, quanto essa marca vale. Dei essa volta toda para dizer que se eu tenho uma pessoa e essa pessoa se conecta com mais facilidade com as outras pessoas, significa que tem mais chance daquele público escutar o meu discurso de marca. Porque o João Adib está falando da vida dele, das coisas dele, etc., mas ele está sobretudo fazendo um discurso de marca. Ele está dizendo, olha, se eu penso nisso, provavelmente isso é um dos princípios da CIMED, a empresa dele. Então ele está fazendo um discurso de marca, ele aumentou a chance das pessoas ouvirem e entenderem o discurso de marca, ele aumentou imediatamente o brand awareness dele e ele aumentou a chance de uma pessoa reconhecer uma caixa de medicamentos da CIMED no mercado. Você reconhece o amarelo. É absurdo, né? Eu estive na convenção da CIMED no ano passado, que eles fizeram lá no São Paulo Expo. Eles tinham carros amarelos, eles tinham tênis amarelos, eles fizeram uma parceria com a Olímpicos, tinha uma linha de tênis da CIMED, o corre da Olímpicos, tinha um corre especial da CIMED, o Luciano Huck estava lá, ou seja, amarelo para todo lado. Quando você vai na farmácia para escolher um remédio, você pode comprar qualquer um dos remédios. Se você reconhece a cor amarela numa caixinha, aumenta a chance de você comprar porque você confia naquela marca. E aí a gente precisa lembrar que a maioria dos consumidores não é especialista naquilo que está comprando. Ele vai escolher como? Se ele estiver num produto, aí essa escolha vai ser dividida entre necessidade e desejo. Se é por necessidade, muito provavelmente o primeiro atributo que ele vai usar é preço. Então ele vai comprar o que tiver mais dentro do orçamento dele. Né? Não necessariamente mais barato, porque aí se eu não sei, na maioria das vezes eu vou pelo preço médio. Então eu não vou comprar nem o mais caro, porque ele é o mais caro, não vou comprar o mais barato, porque eu acho que é ruim. Vou comprar o do meio, que aí eu reduzo o meu risco. Mas se é desejo, e não é uma coisa básica do dia da pessoa, ela vai escolher por familiaridade. Ela vai reconhecer o que é mais familiar para ela. É por isso que todo mundo sabe o que é Coca-Cola, mas a Coca-Cola mantém propaganda na TV todo dia. Por quê? Alguém precisa ser lembrado que Coca-Cola é Coca-Cola? Não, mas é familiar. Qualquer evento que você vai, seja em casa ou em qualquer lugar, tem Coca-Cola. Pode não ter cerveja, pode não ter vinho, pode não ter não sei o quê, pode não ter qualquer outra bebida. Água e Coca-Cola vai ter. É básico. Quem disse isso? Ninguém nunca sentou e falou, olha, é obrigado. Precisa ter Coca-Cola. Por quê? Porque é familiar para as pessoas. Se acostumaram tanto a ver que você não precisa mais pensar sobre aquilo. Quando você consegue fazer isso, você reduz o esforço do consumidor no processo de consideração, que é a maior dor do consumidor, que é o processo de escolher, que é difícil, penoso para ele. Se ele escolhe uma marca, ele não precisa ficar tenso se ele escolheu certo ou não. Então, a figura do CEO presente, do ponto de vista de marketing, faz todo sentido. Você aumenta a chance de comunicação, porque a pessoa vai te ouvir mais, porque pessoas se conectam com pessoas, e você reduz, num plano de vista geral, né? Cada mercado é um mercado diferente, mas no geral você reduz o esforço de propaganda para convencer a pessoa a comprar o produto ou serviço. E nesse processo todo, ela nem percebe que está ouvindo um discurso de marca. Ela nem percebe que ela está defendendo determinada marca. Você acabou de citar aqui mais cedo a CIMED, nós estamos falando da CIMED de uma maneira tão natural
Mas é exatamente o que se quis. Como se a gente estivesse lá, né? E Exato. até puxei o gancho desse, Como se porque eu fosse lembrei. familiar, próximo, se eu conhecesse o Não, João eu Adib. acho que se eu encontrar com o João Adib, eu falei, e aí, João Adib, beleza? Essa filha, como é que tá? Vi que fez a cirurgia semana passada. E a sauna, você gosta de ir na sauna? Eu também gosto. Mais ou menos isso. E acho que é tão interessante, Rubens, porque eu lembrei disso porque hoje tava lá na ótica, e aí chegou um cliente e tal, e aí ele usou o termo sabor, né? Que ele viu 2 produtos, um de valor bem alto e o outro bem parecido, marca também, mas ele falou, esse aqui é o sabor. Aí meu pai estava atendendo ele, meu pai ficou assim... Meu pai nem sabe o que é Toguro, o que é sabor, nem nada. Eu não sabia quem era o Toguro até chegar na CIMED, tá? Então, era desse ponto, né? Aí eu vi que meu pai ficou meio a ver navios ali, né? Sem entender. A hora que deu certo, eu fui lá, aí eu conversando com ele, brinquei, chamei ele pelo nome, falei, meu pai não sabe nem o que é sabor. Aí ele foi contar pro meu pai toda a história, né? CIMED e tal. Então, você vê, é tão assim que o meu pai agora, Sim. se você chegar para ele e falar, ó, sabe o que é o sabor? Ele, da CIMED lá, né? Ele não vai lembrar o nome do Toguro, mas ele vai saber Mas que é isso. é parte da nossa conexão, você imagina. Eu sinto muito calor. Eu sou uma pessoa calorenta, sinto muito calor. Lagoa da Prata é uma cidade muito quente. Então, eu não reclamo de quase nada da minha vida, mas de calor eu reclamo. É quase um esporte, um hobby. Quando eu vou na ótica e seu pai está lá, eu não reclamo de calor. Porque um dia nós tivemos uma conversa. Aí seu pai foi me explicar por que o calor é muito mais democrático do que o frio. Meu pai tá nessa agora, escolheu o calor. Exato. Ele foi me explicar que o calor é realmente uma questão mais democrática, porque morre mais gente no frio do que no calor. Enfim, eu me lembro disso. Sim. Se ele tivesse feito esse discurso na rede social e eu não o conhecesse, eu provavelmente me lembraria disso também. Então, eu gosto muito de uma frase do Kotler, que ele diz que a relação de compra e venda de produtos mudou ao longo dos anos e vai continuar mudando, mas a relação das pessoas com as marcas não mudou. Não muda. Porque a relação das pessoas com as marcas emula a relação das pessoas com as outras pessoas. E a nossa relação entre seres humanos, por mais que a tecnologia vai mediar, ela não mudou. Eu ainda continuo necessitando de contato, eu continuo necessitando de aprovação, eu continuo necessitando de ver as pessoas que eu gosto, eu continuo necessitando disso. E aí você imagina, necessidade é diferente de desejo. Necessidade eu não escolho. Por mais que eu escolha, por exemplo, não ver as pessoas, eu vou ter as consequências de me isolar. Eu vou estar mais triste, vou estar mais propenso a ter quadros depressivos, eu vou estar pior de saúde, porque eu tenho necessidade de estar com as pessoas, ver as pessoas. Se eu não estou vendo as pessoas no meu dia a dia, eu vou substituir isso por ver uma novela, por acompanhar a vida das pessoas no Instagram, porque é uma necessidade, de um jeito ou de outro, eu preciso me satisfazer enquanto ser humano. É como comer, como ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro, se eu não for no banheiro, eu vou ter uma consequência, isso vai sair de mim de algum jeito, eu querendo ou não querendo. A mesma coisa da nossa necessidade de conexão. Quanto melhor a gente entende as necessidades humanas, no geral, melhor a gente se comporta como prestador de serviço, como empresa, como pessoa. Eu brinco sempre, Derek, que empatia é uma palavra que ficou muito na moda durante muito tempo, e empatia parece uma coisa meio metafísica, né, de um sentimento terno que você tem pela outra pessoa, um carinho, e não. Empatia é prestação de serviço. Empatia é eu parar e imaginar quais são as suas necessidades que não foram atendidas. Isso dá trabalho, isso exige tempo e energia. É uma prestação de serviço que eu vou fazer a você. Se eu vejo que você está com raiva, eu posso abrir mão da minha impaciência para poder usar um tom mais ameno contigo. Quando eu faço isso, eu aumento a assertividade da minha comunicação. Só que para fazer isso, eu preciso parar, te observar e prestar este serviço. A maioria das pessoas está menos disposta a fazer isso. Quando uma pessoa está disposta a fazer isso, ela se destaca. É a mesma coisa de uma empresa, é a mesma coisa do mercado como um todo. Se uma empresa está disposta a olhar o consumidor, entendê-lo, ela tem muito mais chance de se conectar com ele. Se uma empresa está disposta a olhar para o colaborador, entendê-lo, ela tem muito mais chances de reter essa pessoa lá.
e por incrível que pareça, às vezes gastando muito menos no processo. Se a gente se entender como ser humano, e isso é uma coisa mais complicada do que parece, né? Porque parece um jargão de psicologia. E é uma coisa interminável, né? Interminável. Interminável, diária. A gente não pode cair na... A gente não pode cair na tentação de generalizar. Generalizar dá muito menos trabalho. Eu posso muito bem falar assim, porque a geração Z é isso, a geração Y é aquilo. Como se... Não, querido. A pessoa que está diante de você pode ser uma pessoa completamente diferente. A única questão é que dá mais trabalho. É importante a gente pensar sobre esse repertório, porque as coisas acontecem sem a gente prever. Então, quando o Rubens fala de empatia, até para você que tem um time de venda, você não sabe o que vai acontecer com a pessoa, ou do outro lado do balcão, ou no seu telefone. Esses dias aconteceu um fato comigo muito inusitado, e realmente confesso para vocês que se eu não tivesse repertório, eu talvez ficaria até meio ali sem saber o que acontece, porque você sempre espera uma resposta que você já está meio habituado, né? Sim. E fui atender alguns clientes e recepcionei, foi no meu varejo, então recepcionei aquela coisa toda, a gente lá tem uma coisa de cordialidade, então oferecemos um café e tal. Melhor cappuccino dessa cidade. O melhor cappuccino, e não somos cafeteria, hein, gente? E outra, é ótica e o cappuccino é cortesia. Tá? Maravilhoso. E aí eu fiz a pergunta, né? E como vocês estão? Tá tudo bem? Eles falaram não. Naquele momento estava tão no automático para eu seguir para o próximo passo, que eu ia anotar o nome da pessoa que estava acompanhando, e a pessoa acompanhando também falou, não, nós não estamos tendo bons dias. E aí naquele momento eu dei um choque inicial, né? E aí entra a empatia, de você entender o porquê. E a gente não pode ter medo de se comunicar. Sim. Então se a pessoa fala, eu sou um agrimensor, você não sabe o que é, tem empatia de entender o que é a profissão e não tenha medo de falar, olha... E humildade, né? Humildade, você falou uma palavra aí que eu não tenho nem ideia o que é, me conta o que é um agrimensor, o que você faz, qual que é a sua profissão. A pessoa vai se sentir bem de falar sobre aquilo, vai gerar conexão, e talvez não é o argumento de venda do produto técnico, mas sim a conexão que vai ser gerada a partir dali, para poder fazer com que você consiga chegar no resultado final, que no caso eu com eles, depois conversando, tinham perdido um ente querido, né? Falamos um pouco sobre isso. A gente talvez falou mais sobre a situação do momento deles do que o tempo da compra. Mas aquilo ali eu entendi que já tinha que ser um atendimento mais tranquilo, com mais calma, com menos pressão, com menos ênfase, e sim uma coisa mais confortante. E aí entra a empatia e o seu resultado vai vir a partir da sua comunicação. Exato. Certo? E aí, para a gente fechar, Rubens, eu queria pontuar sobre isso, não é uma pergunta, mas pontuar para você discorrer sobre isso para nós, porque a comunicação está em todo momento, está no nosso dia, está no choro do neném, está em qualquer coisa, no seu cachorrinho latir, em tudo. A comunicação está presente, como você mesmo disse, foi muito assertivo, é como se fosse uma necessidade nossa ali, né? É de fato. É de fato. E como, Rubens, a gente pode, como ser humano primeiro, né, vamos excluir o aspecto profissional, porque isso vai vir com fruto do nosso desenvolvimento. Como a gente pode fazer, Rubens, para a gente, né, se fosse uma dica aí, eu sei que não tem a fórmula mágica, mas uma dica final para que a pessoa possa, talvez, na casa dela ali, ela fala, então eu vou agora tentar ser uma pessoa que me comunico um pouco melhor, independente do lugar que ela está, da idade e da situação dela como profissional. Sim. Pra gente fechar. Você pode começar me seguindo no Instagram. Isso aí. Eu puxei, tá vendo? Eu puxei a deixa pra isso. E é muito bom quando você tem um colega que você sabe jogar, gente. Aprenda. A gente não combinou. Mas na hora que eu toquei pra ele, ele já entendeu, certo? É que eu faço. É brincadeira, mas é sério. Mas assim, a gente tem que lembrar, Derek, que nós não somos ensinados a nos comunicar. A gente é alfabetizado, é diferente. Então, quando a gente é pequeno, a gente vai aprendendo a usar a língua. A gente aprende o significado das palavras, como usá-las, mas a gente não é ensinado a se comunicar. E aí a gente vai aprendendo de uma maneira intuitiva. E como a gente aprende de uma maneira intuitiva, cada um aprende de um jeito, algumas formas mais difíceis, outras menos, alguns com mais traumas, outros têm mais
inclinação natural para isso ou para os menos. Se a pessoa não perceber que a comunicação é uma coisa que precisa ser aprendida para que ela consiga operar isso bem, ela muito dificilmente vai ver um monte de dificuldade que é dela como se fosse questão de personalidade, como questão de perfil, de comportamento, enquanto na verdade é uma dificuldade de comunicação. E quando a gente aprende a comunicação como parte da expressão humana, mas ao mesmo tempo uma competência que pode ser desenvolvida, a pessoa de repente percebe que ela não foi condenada a ter uma má comunicação, ela não foi condenada a ser desse jeito. Ela pode de fato melhorar e adequar aquilo para as necessidades dela e fazer da comunicação que antes poderia ser a maior dificuldade da pessoa, a maior potencialidade que ela tem, a maior ferramenta que ela tem para alcançar aquilo que ela deseja. Quando a gente pensa em comunicação, a gente sempre tem que pensar que é imperfeito o processo de comunicação por si só. Porque tirar da minha cabeça e trazer para o mundo real é um processo imperfeito. Mas ele pode ser assertivo. E aí, nesse processo, talvez o mais importante de todos os passos, a dica mais importante de todas, é conseguir pensar no objetivo que se quer com aquela comunicação. Tomar a decisão de como comunicar é sempre o primeiro passo. Porque, na maioria das vezes, a gente vai usar a comunicação como uma expressão. Eu estou com raiva, a minha comunicação vai ser uma comunicação irritada. Eu estou feliz, a minha comunicação vai ser uma comunicação alegre. E não, eu preciso decidir como fazer isso dependendo do meu objetivo naquela situação. Que é o exemplo que você deu. Você viu que a pessoa estava num momento um pouco mais difícil, a sua comunicação não foi a comunicação alegre e propositiva que é de costume, ela foi adequada para a necessidade daquele momento. Independente se você estava triste ou não, poderia ser o dia mais feliz da sua vida. Mas como você tomou a decisão de se comunicar de determinada maneira porque aquele cliente precisava daquilo naquele momento, você tomou consciência da própria comunicação e passou a agir com intencionalidade. Sempre no nosso dia a dia, a gente precisa olhar para situações sem julgá-las, observar sem julgar. Quando a gente observa sem julgar, a gente tira a nossa opinião da frente e a gente consegue entender quais são as evidências presentes ali para tomar essa decisão. Como comunicação, eu não posso esperar que o outro entenda o que eu vou dizer. Eu tenho sempre que pensar, qual é a melhor forma de me comunicar para ele? Isso não é uma bala de prata, isso não é uma fórmula mágica, mas é sempre um primeiro passo. Eu vou discutir com alguém em casa. Qual que é o meu objetivo nessa discussão? Meu objetivo é resolver? Sim. Então eu não vou começar essa discussão falando alto, brigando e etc. Qual que é o meu objetivo numa comunicação com um vendedor? Eu preciso convencê-lo a fazer alguma coisa? Eu vou convencê-lo a fazer alguma coisa começando com uma crítica contundente? Não. Sempre, o que eu quero com o que eu vou falar? Qual é o meu objetivo nessa conversa? Quando eu tenho noção do meu objetivo, eu estabeleço um parâmetro pelo qual eu posso determinar se a minha comunicação é assertiva ou não para aquele caso. Porque não existe uma comunicação que é ideal para todos os casos. Tem gente que pensa numa comunicação assertiva como se fosse uma comunicação boazinha, calminha, etc. E tem situação que você precisa ser firme, assertivo e duro. E para fazer isso, isso não pode ser um reflexo do seu humor. Isso precisa ser uma escolha consciente de tom. Em outras situações, você precisa ter uma fala mais tranquila, mais conciliatória. O que define isso? Quando você percebe o que quer. Quando você percebe o que quer, você dá o primeiro passo para se comunicar melhor. Nesse espaço, existe uma série de técnicas que podem ser aplicadas. Né? E boa parte dos treinamentos que eu vou ministrar vão ser muito baseados nesse caminho. Eu acompanho as pessoas em consultório e também nas empresas, justamente porque, assim, fácil falar, difícil fazer, Sim. né? Quando a gente vai aplicar isso na vida das pessoas, isso precisa encaixar no dia a dia delas, na pessoa que elas são, para que a pessoa não fique robótica. Mas ela precisa entender que as características pessoais dela podem ser potencializadas no processo, desde que ela seja intencional, consciente e, sobretudo, assuma a responsabilidade de tomar essas decisões, ao invés de deixar para o outro entender do jeito que ele quiser. Gente, vou falar para vocês. A cada vez que eu trago um convidado aqui, o Filipão tá ali para poder falar para a gente. É uma alegria enorme, mas é porque a gente tem um momento só aqui. E aí eu falo para vocês que quem sempre acompanha
o nosso podcast, seja em qualquer plataforma, no estúdio, no YouTube, Deezer, Spotify, qualquer plataforma. Mas se vocês puderem consumir esse conteúdo com o tempo, serem presentes, você com você mesmo ou com um amigo, para vocês poderem absorver esse momento e também pegar disso para levar para a vida, porque talvez falta tanto, né, Rubens? Falando de comunicação, a gente ter esse tempo. Então, aqui foi uma forma que eu busquei para usar as pessoas que eu gosto demais para me conhecer mais sobre elas, certo? E também poder fazer isso porque são pessoas que eu valorizo. Então, Rubens, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda é lotada e não é mentira, é verdade. A gente aqui encaixou para poder dar certo. Então, quero agradecer você pela disposição de estar aqui e para a gente poder somar para as pessoas. Então, deixo aqui o meu agradecimento em nome de todas as pessoas que nos acompanham aí, da nossa audiência. Segue o meu muito obrigado. E, gente, como o Rubens disse, a gente vai deixar nas legendas, mas sigam lá o Rubens, busquem apoio nas pessoas que vocês se identificam. Às vezes, tem gente que chega e vê o meu conteúdo, gostou de mim, tem gente que não gostou, gostou de outra pessoa. Sim. O objetivo é esse mesmo. Se conectem com as pessoas, olhem para um universo diferente, mas abram as suas mentes para que talvez uma consultoria, uma mentoria, uma pessoa de fora pode somar na sua empresa de uma forma que talvez você não está conseguindo e fazer com que as coisas mudem a atração. Não tem problema nenhum a gente não saber de algo. O errado é a gente não querer modificar. Então, muito obrigado por mais um podcast com a gente e bora liderar. Bora, Rubens? Bora liderar. Valeu, galera.